Precisamos entender que nossas vidas não se trata muitas vezes de fazer o que as pessoas desejam, mas é uma questão de moral, de entendimento de papel e de responsabilidade que temos diante das pessoas. Lá em Marcos, no capítulo 15, versículo 11 ao 15, nós vemos a situação onde Pilatos não assume a responsabilidade pelo papel que tinha, revelando-se muitas vezes uma pessoa fraca em termos de posição, a defesa dos interesses políticos e não da justiça e da responsabilidade que tinha perante aquelas pessoas que governava. E a gente precisa entender isso. Lá diz assim: mas estes incitaram a multidão, ou seja, os religiosos, no sentido de que lhe soltasse de preferência Barrabás. Mas Pilatos lhe perguntou: que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhe Barrabás e, após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Que a gente vê uma pessoa que não assumia a responsabilidade pelo papel que tinha. Muitas vezes, será que não fazemos as mesmas coisas? Será que entendemos o nosso papel e a nossa responsabilidade perante o corpo de Cristo? Nós somos chamados para sermos filhos de Deus, para ensinarmos sobre a vontade do Pai. Precisamos amadurecer, crescer, compreender a vontade de Deus e nos sujeitarmos a essa vontade, fazendo de nossas vidas oferta. Mas o que isto implica? Implica que, à medida que amadurecemos, nós temos que ensinar as pessoas a viverem da mesma maneira, a se submeterem à vontade de Deus, aprenderem a ser oferta, imitadores de Cristo, como Cristo fez. Mas ensinamos isso, ou o que fazemos é responder os desejos e a vontade da multidão, ensinando-lhes mais uma religião do que de fato a viver o reino de Deus? Essas coisas que a gente precisa parar e pensar. Deus nos chama para sermos instrumento, expressão, para sermos pessoas de referência, modelo para aqueles que querem e precisam conhecer o Senhor. Nós precisamos crescer, precisamos amadurecer, precisamos entender a vontade de Deus e sermos instrumento de justiça e expressão de sua vontade. Mas só cumpriremos o nosso papel quando entendemos a autoridade que temos, a responsabilidade que temos de ensinar sobre a vontade de Deus. Claro, precisamos antes conhecer essa vontade, buscar o conhecimento dessa vontade, mas ensinar sobre essa vontade. Não se trata de atender os anseios e desejos das pessoas, mas sim de conduzi-las ao conhecimento de Deus, de sua vontade e de seu querer, mostrando-lhe o caminho da cruz. É assim que fazemos, é assim que devemos fazer, é assim que deve ser a nossa jornada. De ensinar e conduzir como pessoas responsáveis pelo crescimento e amadurecimento uns dos outros. A gente precisa crescer, precisamos amadurecer para sermos instrumento de Deus, e não pessoas que simplesmente defendem os seus interesses, que não se preocupam com as pessoas na realidade de sermos luz e conduzi-las à verdade e ao conhecimento do Pai, atendendo-lhes os desejos e não aquilo que elas precisam aprender e conhecer. Que a gente seja instrumento de Deus, expressão de sua vontade, maduros, para revelarmos Cristo e ensinarmos as pessoas a viverem como Cristo neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.